O obturador é um dispositivo mecânico presente em câmeras fotográficas que permite controlar o tempo de exposição do filme, no caso das câmeras analógicas, ou do sensor, no caso das câmeras digitais, à luz. Ele fica localizado no corpo da câmera e pode ser comparado a uma cortina. Toda vez que a cortina abre, permite a entrada de luz, registrando a fotografia. Essa cortina pode abrir e fechar rapidamente, permitindo que o sensor fique pouco tempo exposto à luz, ou abrir e fechar lentamente, permitindo que o sensor fique mais tempo exposto à luz. Por exemplo, 1/1000 significa que o obturador vai se abrir por 1 milésimo de segundo, o que é muito rápido. Já 1/100 significa que a velocidade é de 1 centésimo de segundo, o que também parece ser rápido, porém é bem mais lento do que a velocidade anterior. Além de influenciar na quantidade de luz capturada, a velocidade em que o obturador dispara ocasiona um efeito estático na imagem, borrar ou congelar movimentos. Se houver na cena fotografada alguém ou algum objeto em deslocamento, ao clicar com baixa velocidade do obturador, o sensor ficará mais tempo exposto à luz, permitindo que o objeto da cena se desloque enquanto está sendo fotografado. Como consequência, a imagem registrará seu rastro de movimento, resultando em uma imagem borrada. Já ao utilizar uma alta velocidade do obturador, o sensor ficará menos tempo exposto à luz, não dando tempo para que o objeto se desloque enquanto acontece o disparo. A consequência disto é o registro de uma fração de segundo deste movimento, resultando em uma imagem congelada. Se o ambiente for escuro, a velocidade possivelmente precisará ser mais baixa. Se o ambiente for claro, a velocidade utilizada poderá ser mais alta, dependendo também do ISO e do diafragma. Porém, no fim das contas, o uso da velocidade pode e deve ser influenciado pela intenção do fotógrafo, se quer borrar ou congelar movimentos e se a fotografia será subexposta, bem exposta ou superexposta. Tudo depende do conceito estético e do estilo que aquela pessoa deseja para sua fotografia. Afinal, é tudo uma questão de gosto e de criatividade, e cada um deve se sentir livre para usar o estilo que preferir em seu próprio trabalho. O diafragma é muito importante quando o assunto é fotografia. É uma parte fundamental de uma boa câmera fotográfica, pois tem a capacidade de controlar a profundidade de campo em uma foto. Podemos ver 3 maneiras de fotografar um cacto em cima de uma mesa do lado de um teclado, com o fundo distante dele. No primeiro exemplo, com a abertura total do diafragma, com o foco somente no cacto e os outros elementos sem nitidez. No segundo exemplo, com o diafragma mais fechado, com a profundidade de campo maior e o teclado e a mesa ganham mais nitidez. No terceiro exemplo, com o maior número da escala e o menor número da abertura do diafragma, todos os elementos ganham mais nitidez, inclusive o fundo, o que significa uma alta profundidade de campo. O diafragma possui várias posições diferentes e varia de acordo com a lente usada na câmera fotográfica. A escala é determinada por códigos que representam frações. Quanto maior o número, menor a abertura. Dominar a leitura dessa escala é fundamental para todos os fotógrafos. O ISO é um padrão estabelecido pela International Organization for Standardization, que determina a sensibilidade de iluminação da câmera. Quanto menor o número, menor a sensibilidade, o que requer muito mais luz para a fotografia ficar clara. Na medida que o ISO vai aumentando, a sensibilidade do sensor também aumenta, resultando na menor necessidade de luz para fotografar a cena. Vale ressaltar que, quanto menor o ISO, mais nitidez na foto, principalmente nos contornos. E quanto maior o ISO, mais granulado o resultado será. Se seu objetivo é tirar uma foto na praia em um dia ensolarado, ou em um local aberto que tenha luz abundante, o ISO recomendado é o 100, mas, se quiser tirar uma foto do crush em uma festa noturna, utilize o ISO 800. Em locais fechados, com iluminação artificial, o recomendado é que se façam vários testes até que o resultado saia como esperado. O balanço do branco é o ajuste da temperatura da cor de acordo com a iluminação usada na hora da foto. Ele serve, de grosso modo, para deixar uma fotografia com cores mais quentes ou mais frias. Pode ser encontrado no menu ou em algum botão da câmera, geralmente descrito como WB, White Balance, corrigindo a paisagem de acordo com alguns padrões pré-estabelecidos pelo fabricante. Para entender o balanço do branco, é necessário compreender o que é a temperatura da cor. Para isso, utilizamos um objeto opaco chamado corpo negro, aonde ele absorve toda a luz recebida sem refletir nenhuma, sendo preto a temperatura ambiente. Este objeto emite radiação térmica e por isso brilha quando exposto a altas temperaturas. Portanto, a ideia de temperatura da cor é baseada na cor da luz que este corpo emite, em determinada temperatura. Quanto mais azulada, maior a temperatura. As câmeras digitais tentam equilibrar as cores para que a foto não saia nem tão avermelhada e nem tão azulada. Se o balanço do branco falhar, poderemos ver fotografias com cores surreais, sorrisos e olhos amarelos,
além de uma pessoa sair azulada ou muito pálida. A composição na fotografia nada mais é do que o arranjo dos elementos no quadro. Pontos, linhas, formas, texturas, cor, tonalidades, distância, equilíbrio, espaço positivo e negativo e padrões são os elementos que compõem a composição fotográfica. Existem algumas regras sobre esse assunto e eu falarei brevemente sobre cada uma delas. A primeira é a regra da composição fotográfica baseada na razão áurea, onde é traçada uma linha perpendicular a partir do ponto superior da foto em um ângulo reto até um traço diagonal. Assim, ocorre o surgimento do que chamamos de pontos de poder, que é o local da imagem onde as linhas se cruzam. O intuito da regra áurea de composição fotográfica é posicionar o objeto principal de sua imagem em um desses pontos de poder, dando equilíbrio e sensação de dimensão para sua fotografia, fazendo com que ela se torne mais clara em relação à sua mensagem. A regra dos terços possui uma semelhança incrível com a regra áurea que vimos anteriormente, e utiliza duas linhas verticais ou horizontais para dividir a imagem em três partes. De acordo com a divisão da imagem, a regra dos terços pode se dividir em orientação vertical com 3 seções verticais, orientação vertical com 3 seções horizontais, orientação horizontal com 3 seções horizontais ou verticais, sendo que a palavra seção aqui se refere a cada retângulo gerado na imagem ao traçar as linhas. As seções da imagem na regra dos terços de composição fotográfica também podem ser chamadas de pontos de interseção, e geralmente o tema principal da foto deve ser alinhado ao centro com uma das linhas. Na regra das metades, por sua vez, a divisão da imagem ocorre ao traçar apenas uma linha, criando metades iguais que podem ser de nível superior, inferior, esquerda ou de direita, ou ainda seções diagonais. O objetivo é criar uma foto direta, nítida e que realça o tema principal da fotografia, deixando-o em maior destaque. O principal diferencial da regra das metades para a composição fotográfica é o seu contraste extremamente limpo, apresentando assim uma impressão sólida de estabilidade e utilizando de tons opostos, como claro e escuro, para enfatizar determinada região da imagem. As curvas em forma de S trazem sensualidade à composição fotográfica. Elas suavizam e ajudam a direcionar o olhar graças ao tipo de distorção diagonal. No estilo sol nascente, o fotógrafo deve centralizar o tema principal na imagem, deixando-o em destaque e contribuindo para a identificação imediata em sua fotografia. As linhas diagonais, que podem ser imaginárias ou não, servem para direcionar o olhar do espectador e, ao mesmo tempo, adicionar trama às suas fotos. As linhas triangulares ou em forma de V são comumente utilizadas em temas estendidos por longas distâncias na imagem em linha reta. As linhas verticais são usadas nas imagens para transmitir ordem, padrão e organização de qualquer método. E ao contrário do que acontece na regra dos terços e outros estilos de padrões de composição fotográfica, o foco nesse tipo de imagem está num ponto de interseção e não em qualquer outra parte da imagem. O resultado é uma impressão mais forte nesse tipo de composição fotográfica do que em qualquer outra. O plano fotográfico é a organização dos elementos no enquadramento. De acordo com o conceito cinematográfico, os planos podem ser divididos em planos gerais, planos médios e primeiros planos. Esta divisão é baseada no distanciamento entre a câmera e o objeto fotografado. Em uma mesma fotografia, podemos ter elementos em diferentes planos, porém, ela será classificada no plano em que está o seu assunto principal. O fotógrafo será o grande responsável para se utilizar destas diferenças e fazer imagens inovadoras. De uma maneira geral, quando há algum elemento na foto que não é o assunto principal, mas nos chama a atenção, dizemos que está em segundo plano. Seguimos agora para a definição de cada um. O plano geral é o objeto ocupa a maior parte da imagem e o espaço a menor. Há, contudo, uma interação entre o objeto e o ambiente, espaço em que se encontra, formando ambos um todo que se completa. São fotos ideais para evidenciar o sujeito no espaço em que se encontra. Há ainda o grande plano geral, utilizado para evidenciar um ambiente como um elemento principal. Nele, a área enquadrada é preenchida em sua maior parte pelo ambiente, e o sujeito ocupa um pequeno espaço na foto. Já o plano médio é geralmente utilizado para fotografar pessoas. Este enquadramento engloba desde os pés até a cabeça do sujeito, podendo variar até o enquadramento cuja linha inferior da fotografia faz um corte na cintura do sujeito. Neste caso, o sujeito ou o assunto ocupa a maior parte da área enquadrada e os demais elementos são informações adicionais que podem ajudar no equilíbrio do enquadramento. Já o primeiro plano é o enquadramento utilizado para evidenciar expressões, semblantes, gestos, fisionomias e emoções. Consiste, pois, no isolamento do sujeito, pouco importando o ambiente em que se encontra. Popularmente chamado de close, tem uma função principal de registrar emoções, já que fecha o quadro no sujeito. Quando se trata de pessoas ou animais, geralmente enquadra o rosto e mais alguns detalhes que o fotógrafo julga interessante para contribuir com o equilíbrio da foto.